Quero saudar a igreja que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Paz FM, com a paz do Senhor Jesus. Agradecer essa rica oportunidade que nos é concedida para ser o canal de Deus, para transmitir a sua palavra nessa noite. Agradecemos a Deus em primeiro lugar e ao nosso presidente, Bispo José do Carmo, Bispo Neuza César, nossos líderes, Pastor Samuel César, Pastor Enoque Vieira, Pastor Eliseu Lima, Pastor Lucas Fernandes. Estaremos meditando na palavra de Deus, na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Se fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: a salvação está disponível a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos eleitos e feitos justiça de Deus. Amém? Interessante, irmãos, que quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a mensagem do Evangelho é com certeza a mais linda de toda a história da humanidade. O Evangelho, ele trouxe reconciliação do homem para com Deus. O homem estava totalmente afastado da presença de Deus, estava apostatado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos reconciliar com o Pai. E através do arrependimento dos pecados, que é o primeiro grande mandamento do Evangelho, nós podemos então chegar diante do Pai e ter a certeza que nós nos tornamos uma nova criatura. O velho homem se foi e nós passamos a viver uma novidade de vida na presença de Deus. Nós passamos agora a ter a certeza que nós estamos sendo direcionados pelo próprio Cristo. E a Bíblia demonstra isto quando nós vamos analisar e ver lá o precursor de Jesus Cristo, João Batista. Quando ele pregava o arrependimento dos pecados, ele estava já sendo um canal de Deus para que Jesus viesse contemplar e confirmar tudo que ele estava pregando. E quando então Jesus se encontra com João Batista ali no Rio Jordão, e que Jesus vai cumprir tudo o que os profetas disseram, aliás, a respeito dele, as profecias a respeito do Messias. Então, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz: eu não sou digno de amarrar as sandálias do Senhor. Mas Jesus diz que era necessário que se cumprisse tudo que havia sido dito pelos profetas. E naquele momento, Jesus, pela sua grande humildade, ele também desceu as águas, se batizou, e a partir daquele momento veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, e ali confirmou que ele era o Filho de Deus, amado, enviado para transformar a vida do homem, para trazer ao homem a reconciliação dos seus pecados e a presença infinita da graça de Deus sobre a humanidade. Jesus estava então dando início ao seu ministério, porque a partir daquele momento, logo em seguida, João Batista foi preso, encarcerado. Então Jesus começou o ministério pregando o Evangelho. E aqui está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que Jesus começou dizendo assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem.
para mudar a nossa direção. E a partir desse momento, a proclamação do Evangelho foi se concretizando através do ministério terreno de Jesus. Por onde quer que ele passava, uma multidão o acompanhava. E ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele transformava a vida das pessoas. E as pessoas foram sentindo a presença de Jesus naquele lugar. Mas Jesus tinha uma missão mais importante ainda. O Pai o havia enviado para que ele fosse à cruz. E ali na cruz, ele iria dar oportunidade para que todos os homens pudessem receber o ministério da reconciliação. E esse ministério mostra o quê? O amor de Deus para com a humanidade. O amor do Pai para com os homens. Como Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Tanto que ele envia o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e para redimir toda a humanidade da sua vã maneira de viver. E nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que confirma tudo isso. Todo este amor de Deus para com seus filhos, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa passagem revela o coração e o propósito de Deus para com o homem, para com a humanidade. Essa passagem revela o amor de Deus, a sua fidelidade e a sua grandiosidade, a sua misericórdia e a sua graça para abranger todos os homens, independente de raça, independente de posição social, independente de qualquer coisa. Deus amou todos os homens. E agora ele estava dando o seu Filho, para que o Filho cumprisse aquilo que o homem não poderia fazer. Porque a Bíblia é clara: nem todos os recursos do homem, por todo o ouro, prata que ele tivesse, ele seria capaz de redimir a sua alma. Mas através do Filho, através de Jesus, ali na cruz, era a oportunidade do homem ser redimido da sua vã maneira de viver. E quando Jesus vai à cruz, cruz era o quê? Cruz era um lugar de humilhação. Na cruz era colocado todos os homens malditos pela sociedade. Os estrupadores, os assassinos, os roubadores, aqueles homens que não tinham nenhum caráter. Os piores homens da sociedade da época eram colocados na cruz. E Jesus agora estava na cruz. Mas Jesus não era ladrão, Jesus não era homicida, Jesus não era pecador, mas ele estava ali se fazendo pecador por mim e por você que me acompanha pelas redes sociais e que vê a mensagem do Evangelho. Jesus estava ali para que o homem pudesse ser reconciliado com o Pai. E ali na cruz, lugar de humilhação, Jesus intercedeu por todos os homens, inclusive aqueles que o crucificavam, aqueles que o espancavam. Ele rogou ao Pai: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, mostrando o seu amor infinito para com a humanidade. Ali na cruz era um lugar de vexame, porque o homem que era pendurado na cruz do madeiro era tido como vexame pela sociedade. Todos que viam um homem pendurado no madeiro, era como se olhasse para ele e dissesse: ele é um vexame da sociedade. Mas Jesus se fez vexame por nós, para nos reconciliar com ele, porque ele é um Deus de amor, de graça e de infinito amor por toda a humanidade. Ali na cruz era lugar de derrota, porque quando o homem era pendurado na cruz, era como se o Estado dissesse: você perdeu, nós vencemos, você está derrotado, você é um ladrão, um homicida, você é o pior homem da sociedade. E todos que acompanhavam aquele julgamento ali na cruz, olhavam para ele como um derrotado, como um vexame, como humilhado. Mas Jesus não fez nada disso. Ali na cruz, local de aparente derrota, na verdade era a vitória. A vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória do homem sobre o pecado, era a reconciliação, era a salvação da humanidade. Porque Jesus
se fazia pecador por todos nós. Interessante que a cruz também foi um local de obediência plena, porque Jesus teve a oportunidade de se negar a ir à cruz, mas ele cumpriu o propósito para o qual o Pai enviou. Ele obedeceu, foi obediente ao Pai. Por quê? Amou a Deus acima de todas as coisas e ao homem, porque os homens precisavam que Jesus, como Cordeiro Imaculado, aquele que não tinha pecado, pudesse levar sobre si toda a minha culpa, toda a nossa culpa. E agora também, ali na cruz, foi um local de grande amor, porque na cruz, Jesus mostrou o seu amor, como Ele ama todos os homens. E ali na cruz agora, era a grande oportunidade para todos nós, porque o amor de Deus, através do Filho, nos deu uma grande oportunidade de ser salvos, de ter vida eterna. Porque aqui na terra tudo vai passar, mas um dia nós teremos que estar diante do Senhor. E aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, terá vida eterna, não terá mais dor e sofrimento, não haverá mais cortejos, não haverá mais tristeza, somente alegria e louvor na presença do Pai. Interessante que ali na cruz também foi um local de promessa, porque ali Deus estava prometendo a todos nós: aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, aquele que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu darei vida e vida com abundância, eu cuidarei de ti e eu serei contigo aqui na terra, e também naquele dia te confessarei diante do Pai. Então era um local de promessa. Na cruz também foi local de justificação. Lá eu fui justificado por tudo que eu fiz no passado, por tudo que eu fizera outrora. Eu estava sendo justificado pelo poder do sangue de Jesus. E quando Jesus cumpriu todo o propósito para que o Pai o enviou, e quando ele já estava definido, cumprido tudo que ele havia de fazer aqui na terra, seu ministério terreno, ele reúne os seus discípulos, e aí nós vamos ver uma passagem linda, maravilhosa, em Atos 1:8, quando ele reuniu os discípulos e disse, ele já estava preparando para voltar para o Pai, ele iria subir, mas ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja recebeu de Deus a virtude do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para transformar a vida das pessoas, para trazer esperança aos desesperados, para dizer: não temas, você tem um Cristo que morreu na cruz por ti, dias melhores te esperam. Não precisa temer, não tema o pavor repentino, não tema as pestes perniciosas, você tem uma promessa, a vida eterna. Logo após Cristo ter sido chamado à presença do Pai, logo após ele ter ido diante de Deus, o Espírito Santo então veio sobre nós. E é o Espírito Santo que me capacita a cumprir o mandamento de Deus. É o Espírito Santo que me capacita a andar na presença de Deus. É o Espírito Santo que me capacita a não temer o pavor repentino. É o Espírito Santo de Deus que me faz andar de cabeça erguida, sabendo que eu não estou só. Eu tenho um Cristo que me guia. Eu sou guiado pelo poder de Deus. Deus manifestou através dessa passagem do Evangelho, que aqueles que amam e que demonstram o amor para com o Pai, eles vão procurar, pelo Espírito Santo de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. E quando nós, através do Espírito Santo, nos colocamos na presença dEle, nós vamos entender o quê? O que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somos capacitados a fazer isso.
Então, nós temos o dever, como igreja, de não intimidar diante dos problemas, mas de continuar anunciando Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é quem te liberta. Jesus é quem te coloca de pé. Jesus é quem te cura. Jesus é que não te deixa ficar envergonhado em situação alguma. Irmãos, nós temos um grande desafio: seguir a Jesus. Seguir a Jesus. A vida cristã não é uma vã filosofia, não é isso. Seguir a Jesus é dar a nossa vida em prol do Evangelho. Seguir a Jesus é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seguir a Jesus é ter coragem de anunciar a palavra. Mesmo nos momentos mais complicados e difíceis, nós continuamos pregando o Evangelho. Seguir a Jesus tem algo interessante para todos nós, e que traz um conforto e um consolo para todo aquele que está na presença de Deus, que está escrito aqui na palavra dele, em Mateus 16, 24, 27, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Nós temos um grande desafio: servir a Deus. E servir a Jesus é renunciar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz e seguir. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu problema, mas saiba de uma coisa: Jesus está contigo, te ajudando a carregar essa cruz. Você não está só. E o resultado disso é o quê? Salvação. E salvação é o quê? É graça que Deus me deu. Eu não merecia, eu não mereço, nenhum homem merece. Mas o dom de Deus nos deu essa grata satisfação. A graça infinita, a salvação, o amor de Deus para conosco. E aqui em Filipenses 2, 8, 9 ele vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Por isso, irmãos, nós somos muito felizados, porque a graça me alcançou. A graça te alcançou. Não fique entristecido, seja feliz, levanta a cabeça. Jesus te redimiu, Jesus te fez um novo homem, Jesus te fez uma nova mulher. Não há motivo para tristeza, não há motivo para baixar a cabeça nesse momento, porque algo melhor te espera. A graça infinita, o poder de Deus está sobre a sua vida. E você precisa transmitir essa graça. E você só vai transmitir se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, transformar o seu ser. Você vai sendo capacitado a transmitir a palavra de Deus. E você vai andar pelas ruas e dizer: como eu sou amado. Eu não merecia, eu não mereço, mas o Pai enviou o seu Filho por mim. E na cruz eu fui redimido da minha vã maneira de viver. Irmãos, a salvação é igual para todos. A salvação está disponível para todos. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você crer e confessar, você é salvo. E a partir do momento que você crê, o resultado da salvação pela graça vai entrando na sua vida. Você vai mudando o seu modo de ser, o seu proceder. Você vai sentindo desejo por estar na casa de Deus. Você vai sentindo desejo de buscar o Senhor em oração. Você vai sentindo desejo de louvar a Deus. Você vai sentindo desejo de ler as Escrituras, de sentir o poder e a graça de Deus cada dia mais na sua vida. Irmãos, mesmo por esses momentos difíceis que o mundo passa, saiba de uma coisa: Jesus não esqueceu de você. Jesus está com você. Não sei o seu problema, não sei a sua dificuldade, mas Jesus está com você. E Ele vai te fortalecer. Nós somos
capacitados pelo Espírito Santo a enfrentar as provações, os problemas que a vida oferece. O próprio Cristo te disse, na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sabe por quê? Porque o melhor te espera. O melhor te espera. Aqui na terra, nós somos peregrinos. E um dia, todos, mais cedo ou mais tarde, deixaremos esse plano terrestre. Mas aquele que estiver em Cristo Jesus, alcançará do Pai a maior dádiva que um homem pode ter: a vida eterna. E ali, você então vai saber que valeu a pena aceitar Jesus como Senhor. Valeu a pena crer na cruz. Valeu a pena receber o Espírito Santo. Porque Deus, por mim, fez-se pecador, não tendo pecado. Deus, por mim, mudou a minha história. E pela cruz, o Senhor recebeu o domínio sobre o mundo. Satanás estava dominando o mundo. Satanás dominava tudo. Mas ali na cruz, Jesus cessou o domínio de Satanás. E agora, o domínio está na mão do Senhor. Jesus tem o domínio do mundo. Aquele que está em Cristo, pode ter certeza, você terá uma nova alegria, um novo sabor na vida. E além de ter bênçãos maravilhosas no mundo aqui presente, algo tremendo e maravilhoso te aguarda. Quando eu começo a ler a Bíblia, e quando eu começo a ver o hino da harpa, o hino 26, que fala das ruas de ouro e cristal, que fala que não haverá dor, não haverá sofrimento, que fala de todos ali na presença do Pai reunidos, eu fico tranquilo e eu sei que algo muito melhor me espera. Por isso, irmãos, vale a pena servir a Jesus e andar na sua presença. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade que nos foi concedido, e eu quero agora, encerrando essa palavra, essa breve palavra, orar com os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Paz FM. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nós. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós cremos que o Senhor é o Cordeiro Imaculado, que verteu o teu sangue ali na cruz do Calvário. E pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor venha sarar essa nação, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha trazer refrigério às almas que estão aflitas, necessitando de um refrigério. Que o Senhor, pelo teu sangue, Jesus, colocado nos umbrais das portas dos teus servos, venha cessar essa praga, venha cessar essa pandemia. Que o Senhor venha dar um renovo, uma nova direção na vida desse irmão, dessa irmã. E aquele irmão que nos acompanhou, que está diante de nós pela Rádio Paz, que está diante de nós pelas redes sociais, se você quiser aceitar Jesus aí agora, coloque a mão no seu coração e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida. Eu creio no nome de Jesus. Amém? Pastor Eliseu Lima, muito obrigado por essa oportunidade que me foi concedida.